Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e neste sábado, vídeo especial com participação especial, chegaram as finais do Campeonato Paulista, vamos falar tudo sobre Santos e Bragantino, Bragantino e Santos, que se enfrentam neste domingo, 8h45 da noite, ou na Vila Belmiro, jogo único, o popular mata, quem perder tá fora. Dois clubes que se cruzaram na semifinal do Campeonato Paulista do ano passado, agora voltam a se enfrentar, uma fase antes, e com uma curiosidade, o treinador que hoje dirige o Santos estava à frente do Massa Bruta no ano passado. Para nós falarmos tudo sobre essa partida que você pode acompanhar na Cazé TV, eu tenho o prazer de receber aqui para o nosso canal o jornalista, analista de desempenho e também setorista do Bragantino, Rodrigo Seixas, que para os inscritos mais antigos aqui do nosso canal, é um rosto já conhecido, salvo engano, já a sua quarta participação aqui, pelo menos a terceira, não sei se é a quarta. O Rodrigo que sabe tudo sobre o Bragantino, acompanhei o seu trabalho quando ele fazia boas, ótimas análises sobre o Pedro Caixinha, o Bragantino de Pedro Caixinha. Rodrigo volta aqui para a gente bater um papo sobre esse jogo das quartas de final. Antes de apresentar meu convidado, rapidamente pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, arrisca um palpite, quanto que você acha que vai ser esse jogo, e se quiser e puder, vire membro aqui do nosso canal, clique no botão Seja Membro, consulte valores e condições, apoie o produtor de conteúdo independente. Já somos 9.100 inscritos e chegando a 10, sorteio de uma camisa oficial do Santos. Já falei demais, é hora de apresentar o nosso convidado. Meu amigo Rodrigo, seja bem-vindo ao canal mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, eu agradeço mais um convite, e sempre que precisar pode contar comigo, né? Terceira ou quarta eu já também perdi a conta, mas se precisar vai ser a quinta, sexta, sétima, estamos sempre aí. Porque para falar de futebol, tentar trabalhar o jogo com um olhar mais na informação, mais no detalhe, mais nessas coisas, eu acho que é sempre importante, e sempre que você precisar pode contar comigo. Bom, então já fica aqui o feito convite para o turno e retorno do Campeonato Brasileiro. Teremos Santos e Bragantino pelo menos mais duas vezes, quem sabe até mais para frente na Copa do Brasil, visto que ontem, só localizando o nosso telespectador numa linha temporal, eu e o Rodrigo estamos gravando na tarde de sexta-feira, então ontem o Bragantino passou nos pênaltis contra o Souza da Paraíba. Rodrigo, antes da gente começar falando de escalações, detalhes, como joga o Bragantino, a pergunta é a seguinte: o Bragantino se classifica na segunda posição, 17 pontos, um ponto a menos que o Santos, que teve 18. Na largada do campeonato, o Bragantino perdeu 4 dos 6 primeiros jogos, mas evoluiu bastante e teve 4 vitórias, um empate e uma única derrota na segunda metade do campeonato. Então eu te pergunto o seguinte: o que explica o início ruim do Bragantino e o que explica essa crescente do Bragantino na reta final, quando mais precisou? Uma delas é meio que até lógica se você parar para pensar que o time ele precisa de muito físico, precisa estar bem preparado fisicamente, e não começou assim o campeonato, até porque a pré-temporada esse ano foi muito ruim, isso para todos os times. Tanto que se a gente olhar no próprio Paulista, fora o Corinthians, os times de Série A, o Mirassol também, fora o Mirassol e o Corinthians, os outros times de Série A tiveram problemas no início, para o Santos, né? Então, eu acho que a pré-temporada foi muito ruim para os times, então o Bragantino demorou mais ou menos um mês e pouquinho até o elenco estar na melhor forma física. E daí, quando ele teve, ele conseguiu ter mais vantagens nos jogos e conseguiu jogar melhor. Mas não é só isso. Eu acho que durante o campeonato, o Seabra foi encontrando uma melhor escalação, um melhor sistema e umas combinações que foram funcionando melhor. Assim, não está pronto, está longe de ter um time pronto, e no futebol talvez ninguém nunca tenha um time totalmente pronto, porque sempre vai pedindo trocas e cada jogo pede uma coisa diferente, mas eu acho que agora o time está muito mais maduro e mais consciente do que precisa fazer nos jogos. Tem mais claro o que precisa. E assim o time consegue ser um pouco mais decisivo nas áreas, seja na defesa, seja no ataque. Consegue fazer valer mais um volume ofensivo, consegue sofrer um pouco mais até sofrer um gol, mas não que ainda o time esteja pronto, como o próprio jogo contra o Souza mostrou, né? O Bragantino foi jogar fora de casa, tudo bem que o Souza tem a questão de um campo diferente, está jogando em casa, mas foi um jogo que o Bragantino sofreu muito e por pouco não caiu fora já na primeira fase da Copa do Brasil. Então, não é um time pronto, é um time que ainda está se adaptando ao novo técnico, que tudo bem, tem 12 jogos, 13 jogos nessa temporada e 7 da temporada passada, já tem uma certa quantidade de jogos, mas ainda tem jogadores que estão chegando, então ainda não tem totalmente o time na mão, mas já é um time que está bem mais estruturado agora do que começou a temporada, por isso até conseguiu classificar, mas também, assim como o Santos classificou, porque o grupo dos dois ficou com pouco ponto, né? Porque se fosse lá o grupo da Ponte Preta ali, que caiu fora com mais pontos que os dois, aí teria sofrido um pouquinho mais, talvez não tivesse passado de fase.
Rodrigo, como você citou, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem contra o Souza. O Santos teve folga segunda e terça, voltou a trabalhar na quarta. É a primeira vez desde o começo da temporada que o Caixinha tem uma semana livre de treinos. Em contrapartida, o Seabra, o time do Bragantino, foi jogar no sertão da Paraíba contra o Souza e numa logística difícil, num lugar que é muito quente e, enfim, mesmo que fosse próximo, teria feito uma partida enquanto o Santos está descansando. Considerando todo esse contexto de começo de temporada, e eu vi que o Bragantino ontem jogou com muitos dos seus principais jogadores, o quanto que você acha que isso pode ser um empecilho para o Bragantino, que vai jogar fora de casa contra um Santos que vai vir com as baterias recarregadas? Eu acho que faz bastante diferença, principalmente se você pensar no tipo de jogo que os times fazem, né? Os dois times gostam de jogo muito intenso, de muita pegada, e o Bragantino provavelmente vai ter um pouco menos de energia para fazer isso, né? Não só por causa da viagem, mas porque jogou mesmo. Então, tudo joga contra nesse sentido. E o Caixinha, toda vez que ele tinha o time com a bateria completa e que ele tinha uma semana para preparar o time, principalmente em 2023, quando ele tinha um time mais na mão do Bragantino, eram sempre bons jogos. Talvez o melhor jogo da vida dele ali no Bragantino seja aquele 4-0 contra o Flamengo, e foi antes de uma semana em que o Bragantino teve tempo de recuperar energia, teve tempo de se preparar para um jogo específico e ganhou de 4-0 do Flamengo, né? Então, o Santos tem toda essa questão de contexto a favor. E o Bragantino, nesse sentido, é contra. Tanto que o Bragantino até questionou a Federação Paulista pela escolha do dia e horário. O Bragantino queria jogar na segunda-feira, mas... Ou pelo menos ter jogado na quarta também, pela Copa do Brasil. Também não entendo que o jogo do Bragantino foi na quinta, mas, assim, a logística realmente atrapalha e coloca uma certa vantagem, né, de contexto para o Santos nesse duelo, principalmente pelo estilo que são os times. Então, alguém que acompanha o Bragantino há muito tempo, que é setorista do clube, que acompanhou de perto o Pedro Caixinha, você espera, então, que no domingo o Santos parta para cima com tudo do Bragantino para sufocar. Claro, o estilo de jogo do Santos é conhecido, marcação alta, aquela pressão. Mas por tudo isso, você mesmo citou, quando o Caixinha teve uma semana para preparar, ele foi com tudo para cima. Você acha que é o que nós vamos ver no domingo na Vila? Eu acho que e assim, ele já fez isso em vários jogos. Até contra o Corinthians fora de casa ele fez isso. E estava até que indo bem, até tomar o gol, né? Então, quando você para ver os jogos do Santos, é meio que um padrão. E, sei lá, contra a Inter conseguiu fazer um gol cedo, contra o Água Santa até que foi também. Então, nos últimos jogos, aí ele tem conseguido fazer gol cedo e tem conseguido construir uma boa vantagem a partir disso. Então, o Caixinha ele trabalha muito para isso, porque depois, se você está na frente na partida e o adversário vem atacar você, você pode voltar um pouco mais, não precisa marcar mais tão alto, e daí você tem o campo para contra-atacar. Mas eu acho que é um jogo que vai ser muito definido sobre como cada um faz a pressão na saída de bola e como cada um toma conta da retaguarda, né? Porque os dois times gostam de jogar alto, atacar com muitos jogadores, e o outro lado também sabe aproveitar muito bem esses espaços, né? Então, eu acho que o X do jogo vai ser aí. Quanto você vai se preparar para conseguir ou furar a pressão numa saída de bola na hora que você está saindo jogando, e depois como você segurar os contra-ataques do adversário. Então, acho que é um jogo que vai passar muito por isso. E, claro, essa energia faz diferença, esse tempo de preparação do Santos focado exclusivamente para esse jogo também pode fazer. Eu acho até que o Seabra deve ter separado a comissão técnica dele para pensar nos dois jogos. Os dois jogos têm cenários completamente diferentes, desafios completamente diferentes. Por exemplo, o jogo de ontem contra o Souza era: vou enfrentar um time com um bloco baixo, que vai esperar, vai jogar em contra-ataque, e eu vou ter que furar essa defesa. O Bragantino até não conseguiu furar tão bem a defesa, ficou cruzando muito de bola na área, aí no fim ficou ganhando nos escanteios e marcou um gol ali. Mas contra o Santos já é outro cenário. É um cenário mais parecido com, por exemplo, o Mirassol, que também é um time que ataca com muitos jogadores. E nesse jogo o Bragantino foi bem, ganhou de 3-0. Então o Bragantino gosta de ser atacado. Não porque ele quer sofrer na defesa, porque ele quer ter espaço para poder atacar. Então, acho que isso tem muito a ver como pode ser o jogo dentro de campo. Muito bem, então vamos para dentro de campo falar das possíveis escalações, sempre lembrando, eu e o Rodrigo estamos gravando na tarde de sexta, os dois times ainda treinam, inclusive na tarde de sábado, então aqui o nosso intuito jamais é cravar quais são as escalações, a gente pode falar de prováveis escalações, começando pelo time da casa, o Santos pode ou deve ir a campo, aliás, eu acabei de perceber que está o João Paulo aqui, o João Paulo não deve jogar, o Gabriel Brazão deve voltar a campo. O Santos, então, deve ter Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar, Guilherme, Soteldo e Tiquinho. E pelas informações que o Rodrigo me passou aqui antes de nós gravarmos, um provável Bragantino tem Cleiton, Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes na lateral esquerda,
Gabriel, aquele ex-Corinthians, ex-Internacional, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista, Vinicinho, John, ex-Palmeiras, e o Isidro Pita, que jogou no Cuiabá. Pergunto para você, Rodrigo, diante dessa escalação, pelo que eu sei, o Eduardo é de origem um zagueiro, correto? Sim. Então, o que eu imagino aqui, me corrija se eu estou enganado, quando o Bragantino tiver a bola, o que a gente deve ver é um Guilherme com mais liberdade, né, para atacar, o Vinicinho vindo mais por dentro e o Bragantino se postando mais ou menos com 3 zagueiros por aqui, o Gabriel um pouco mais à frente, o Evangelista como um meia mais pela direita e o John fazendo essa flutuação. Tô certo? É mais ou menos assim que joga o Bragantino? Então, tem uma dúvida sobre o que ele vai fazer, porque, assim, como o Neymar e o Guilherme jogam ali e a maior parte das jogadas do Santos se concentra naquele setor, eu acredito que ele vai com o Matheus Fernandes, só que o Matheus Fernandes, ele, na verdade, fica mais aberto, um pouquinho mais próximo ali do Guilherme, com o Evangelista mais atrás aqui, perto do Neymar, e o Gabriel aqui numa sobra. Então, seria mais ou menos assim essa defesa, com o Guilherme voltando aqui e o Vinicinho voltando aqui. Né, o Vinicinho numa segunda linha e o Guilherme na primeira. Mais ou menos assim deve ser a defesa. Só que para atacar que fica a dúvida, porque o Matheus Fernandes, ele não é um ponta. E o John também não tem atacado pela ponta. O John viria mais para o meio para fazer uma dupla de atacantes ali com o Pita, com o Vinicinho abrindo pelo lado esquerdo e o Guilherme ficando numa sobra, porque o Bragantino está tomando muito cuidado com essa sobra de marcação. E o Guilherme tem ficado um pouco mais. Só que aí que tá, ele pode, até por causa disso, para tentar ganhar um ponto ali do outro lado, ter o La Quintana no lugar do Matheus Fernandes. O La Quintana, o Santista, conhece até muito bem aí, e eu acho que não tem saudade. Mas jamais. A ideia seria ter o La Quintana aí para ajudar na marcação e na hora de atacar ter um ponto aí por esse lado. Então essa e aí sairia o Matheus Fernandes. Tá. Isso. É uma opção também para o jogo. E ele fez isso, por exemplo, contra a Ponte Preta. Só que eu acredito que o jogo com a Ponte Preta é um jogo em que o Bragantino poderia atacar mais e teria mais a possibilidade de correr esses riscos. Só que contra o Santos, eu não sei se ele vai fazer isso, porque daí ele pode ter o Matheus para defender um pouco mais. E o que atrapalha muito é que ele está sem o Nathan Mendes e está sem também o Hurtado, que são os dois laterais de origem. E nesses jogos, quem sobe para aquele corredor é ele, com o Matheus jogando no lugar ali do La Quintana. Foi o que ele fez, por exemplo, contra o São Paulo. Mas então tem essa dúvida aí, ou pelo menos para mim é uma dúvida de como ele vai fazer. Acho que ele já deve ter pensado, ele já deve ter escolhido alguma coisa, a não ser que tenha alguma questão física de algum jogador. E também tem o Sacha, que não deve jogar porque está machucado, e o Capixaba, que também não deve jogar porque está machucado. Então, são 2 jogadores muito importantes também. Então, fica essa dúvida de o que o Seabra vai fazer. Mas, de qualquer forma, eu acho que a maior preocupação dele é como vai ser essa movimentação pelo lado direito. Se ele vai usar o La Quintana ou se ele vai preferir o Matheus, até porque é o lado em que o Santos mais ataca desde que o Neymar chegou. Se eu tivesse que apostar o pouco dinheiro que eu tenho, eu acho que ele jogaria com o Matheus Fernandes por ali, ele talvez sacrificando o momento com bola para poder ter ali, né, uma recomposição um pouco melhor quando o Santos estiver com a bola. Eu acho que seria assim. Agora me diga uma coisa, Rodrigo, já entrando aqui na parte final do nosso vídeo. Eu queria te perguntar o seguinte, o Pita, pelo que eu conheço dele, ele é um atacante que ataca o espaço, né, forte, veloz, e o Santista, em alguns momentos, se preocupa com a linha alta se isso vai ser uma questão para o Gil. Então eu vou te perguntar o seguinte, o Pita é o jogador que o Santos tem que ter mais cuidado, mais atenção? E pensando no que o Santos pode fazer, que explorar um calcanhar de Aquiles do Bragantino. Que calcanhar de Aquiles é esse? E o que o Santos pode fazer para superar o Bragantino? Olha, o Pita, ele normalmente é a primeira opção para contra-ataques. O Bragantino, por exemplo, recupera a bola e passa para o Pita escolher para onde a bola deve ir. Mas eu acho que o Santos precisa cuidar mais do Vinicinho do que do Pita. Se você vê o jogo com a Ponte Preta, o Bragantino retomava a bola, passava para o Pita e o Pita lançava o Vinicinho. O Vinicinho fez isso 3 vezes no jogo. Um deles virou o escanteio que virou o gol, a outra vez ele tentou cavar um pênalti e levou o amarelo, e na outra vez ele sofreu o pênalti que o Bragantino fez o 2-0. Então, é uma jogada que o Bragantino tenta muito e que eu acho que é preciso tomar cuidado ali. E daí, claro, se o Pita achar que o John está melhor colocado, aí vai para o John. Então, o Pita, às vezes, ele nem é tão um cara que vai concluir. Apesar de ele ser o 9, parecer que ele normalmente é o jogador que mais vai concluir as jogadas, no Bragantino ele tem ajudado mais em ter essa primeiro alvo para ajeitar uma jogada de contra-ataque, por exemplo. Tanto que dentro da área, ele até é bom, mas não é tanto assim. O Bragantino até tinha o Alejandro, que era até melhor nesse tipo de finalização,
mas até uma preferência dele e do próprio Bragantino foi em ter, por exemplo, o Pita, que é um jogador muito mais associativo, participativo, do que ter um jogador como o Alejandro. E agora, os pontos fracos do Bragantino é sempre aquela coisa de ser um time que corre muitos riscos, então é um time que sobe muito, deixa espaço nas costas, deixa espaço em segunda trave, é um time que às vezes ainda não tem. Tudo bem, trocou de técnico, o técnico antigo tinha muito mais marcação individual por jogadores, né? O Caixinha gosta muito mais de referências, e esse time agora é muito mais marca por zona. Então, às vezes, tem algumas posições que o time não acerta tão bem, mas a entrada do Guzmán na defesa melhorou muito a defesa do Bragantino. Então, o time já está um pouquinho melhor nessa questão defensiva, mas não é um super time defensivo. Às vezes, quando o time está muito recuado no seu campo, deixa alguns espaços. Então, o Santos, na verdade, tem que usar e tentar acionar o máximo que ele pode os atacantes que ele tem, fazer tabelas ali na frente. E se ele conseguir fazer isso bastante uma hora, eu acho que ele vai acabar conseguindo furar a defesa do Bragantino. E, claro, se ele conseguir sair na frente, o Bragantino deve avançar bastante em campo, até porque ele vai ter que se arriscar. E dali vai deixar espaço para o Santos poder aproveitar contra-ataques e dinâmicas, principalmente do lado oposto. Se o Santos tem esse problema também, o Bragantino também tem. Eu acho que contra-ataque, principalmente se atacar o lado oposto, você provavelmente vai ter um jogador livre ali, e daí, se você souber aproveitar, você vai ter uma chance boa ali de conclusão. Rodrigo, eu queria te agradecer e pedir para você dar um último destaque, o que você espera desse jogo, se você vê o Santos como favorito, ou o Bragantino, por já estar na Série A, o Santos está voltando, se o Santos não é o favorito, embora tenha Neymar, embora jogue na Vila Belmiro, fica à vontade aí para o seu último destaque, meu amigo. O contexto e o elenco levam o Santos a ser favorito, né? Não só joga em casa, teve semana livre. O Bragantino e o Santos não fizeram super campeonatos até aqui, então nesse ponto tá meio que equilibrado, né? O Santos marcou um pouquinho só, ficou um pouquinho na frente só, então não faz tanta diferença, mas quando a gente olha todo esse cenário, o Santos é favorito, eu diria até 70-30, porque num contexto de um jogo só, numa semana em que aconteceu tudo isso, ainda mais do estilo de jogo das duas equipes, eu acho que o Santos entra como favorito, mas é sempre aquela coisa, né? Se o Bragantino conseguir aproveitar bem as oportunidades que vai ter, essas questões que a gente comentou fizerem mais sentido no jogo pro lado do Bragantino, é provável que ele consiga vencer também. Eu acho que se a gente colocasse esse jogo em condições mais normais, eu acho que o Bragantino teria bem mais chance, mas ao mesmo tempo, eu acho que é o jogo mais. É curioso, porque ao mesmo tempo que se o Bragantino talvez jogasse em casa, acho que talvez numa semana que o Bragantino tivesse o mesmo descanso, talvez fosse um jogo mais perto de 50-50. Mas não é o caso. Acho que o Santos é favorito. O Bragantino vai tentar até usar um pouco essa de azarão, até por não ter tanta responsabilidade, usar isso a favor, né? Tentar aproveitar o cenário nesse sentido para tentar conseguir a classificação para a semifinal, que o Bragantino até tem conseguido chegar na semifinal. O problema é passar da semifinal. Muito bem. Rodrigo Seixas, jornalista, analista de desempenho e setorista do Red Bull Bragantino, e mais uma participação aqui no nosso canal, abrilhantando aqui o nosso canal com muita informação, muito conteúdo. Rodrigo, muito obrigado. E, enfim, nos vemos aí a qualquer momento em novas aparições aqui no canal, no Campeonato Brasileiro. Você já está convidado, tá certo? Um abraço, obrigado aí pela contribuição com o canal. Agradeço o convite e é isso. Vamos acompanhando o Bragantino. Eu estou acompanhando bastante o Santos esse ano, por causa do Caixinha, por causa do Neymar também, claro. E estou aqui de volta quando você precisar, só chamar. Estou por aqui. Valeu e abraço. Então vamos encerrando esse vídeo. Peço para que você se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente o que você achou da análise do Rodrigo e a gente se vê a qualquer hora por aqui. Obrigado pela audiência e lembrando que com 10 mil inscritos, um novo sorteio de camisa aqui do Santos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.